Queridos, vocês encontraram aí Efésios capítulo 4? Amém? Na galeria todos se encontraram? Amém? Estão me ouvindo bem aí em cima na galeria? Mais ou menos, né? E agora, melhorou? Melhorou mais ou menos? Melhorou. Vamos ler a partir do versículo 7. Na verdade, nós vamos pensar em todo o texto do capítulo 4 até o capítulo 5, versículo 2. E talvez a gente vai ler alguns outros versículos, mas vamos nos manter a princípio nesses versículos agora, a partir do versículo 7. Diz assim, Efésios 4, 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor nosso bom e maravilhoso Deus, nossa missão tem sido, ó Deus, deixar com que o Teu poder, expresso pelo Teu amor, conscientizado pela Tua palavra, ó Deus, seja ministrado aos nossos corações, e para que neste poder a Tua igreja se torne cada dia mais parecida com o Senhor, cumprindo o objetivo maior, que é fazer com que haja salvação entre os perdidos, e que estes possam adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E nesta hora, Senhor, conscientes deste tão maravilhoso propósito do Senhor para conosco, e mediante esta palavra lida, nós queremos pedir ao Teu Espírito que nos ajude nesta noite a entender o tão importante propósito, a missão, ó Deus, que o Senhor derramou sobre a Tua igreja. Pai querido, que Tu possas nos fazer enxergar bem nesta noite o quanto o Senhor elaborou, concretizou esta tão importante missão, ó Deus, sobre a Tua igreja. Que pela voz do Teu Espírito nós possamos ouvir bem o que o Senhor tem a nos dizer. E que, ó Deus, esta palavra, ela possa ficar mais uma vez gravada no profundo das nossas almas. Assim, Senhor, a Ti nós buscamos. E, ó Deus, ao Senhor nós intercedemos, clamamos, para que, ó Pai, desta mesma expressão, desta mesma palavra, deste mesmo poder, o Senhor possa alcançar a todos quantos se encontram neste lugar, para que, ó Deus, juntos possamos avançar para este tão maravilhoso propósito, que é pela unidade da fé, sermos, ó Deus, tidos como filhos autênticos do Senhor. Assim, ajuda-nos, ó Deus, na ministração desta palavra e na compreensão da mesma, em o nome de Jesus. Amém e amém.
não sei quantos aqui já fizeram faculdade de medicina, mas existe uma matéria chamada anatomia. E anatomia é uma matéria bastante interessante, que é uma matéria que faz com que o médico ou os estudantes dessa matéria consigam dissecar, ou seja, com um bisturi bem amolado, tirar as peles para estudar os órgãos do corpo humano, dissecar, vendo de perto, por microscópio, as células, as bactérias. A anatomia faz com que seja revelada de uma maneira muito clara o interior de um ser vivo, seja homem, seja animal, seja um vertebrado, invertebrado, seja qual for. A anatomia cuida dessa área, de trazer à tona o conhecimento daquilo que aquele ser é por dentro. Por dentro é importante a gente ter essa ideia do que o ser é por dentro. Por quê? Porque por fora todos nós não precisamos de nenhum estudo detalhado, porque está bastante claro. Mas se a gente parar para analisar, nós vamos nos lembrar mais ou menos como é o feitio de um coração. Nós vamos nos lembrar mais ou menos como é o feitio de um rim, como é mais ou menos o feitio de um estômago, de um fígado. Se você gosta de corpo humano, você vai se lembrar mais ou menos. E nós só podemos nos lembrar como é por causa de pessoas que fizeram essa matéria, estudaram e pegaram o corpo humano e trouxeram para fora o que estava dentro. Eu estava orando hoje e perguntando a Deus, porque uma coisa bastante interessante é como a gente começa a preparar uma mensagem. Como é que Deus fala conosco? E hoje foi muito interessante. Eu estava orando com alguns temas que Deus tem trago ao meu coração, ao coração da missionária. E Deus falou claramente ao meu coração: anatomia do crente. Eu falei: Senhor, foi engraçado mesmo, pode ir junto comigo. Eu falei: anatomia do crente? E aí eu fui pesquisar o significado. Eu sabia que a anatomia era mais ou menos isso que eu disse para vocês, mas fui pesquisar o significado exato da palavra anatomia. E era exatamente isso que eu posso ler para você. Anatomia significa a ciência que usa método de cortar o corpo para estudar a organização estrutural desse ser. Então, Deus falou comigo: fale sobre a anatomia do crente. E eu fiquei em parte contente, porque um dos propósitos, uma das visões a ministrar a vocês tem sido exatamente essa particularidade daquilo que nós somos por dentro. Se nós pararmos e analisarmos a nossa vida minuciosamente, nós, lógico, eu não estou aqui falando de órgãos, de órgãos vitais, físicos. A anatomia do crente quer dizer acerca de órgãos espirituais, quer dizer acerca de funções que estão dentro de nós, que remetem à nossa espiritualidade. Isso dizendo da anatomia do crente. Mas nós poderíamos dizer, para que isso fique um pouco mais claro, falar da anatomia do homem comum, sem traçar esse propósito de órgãos vitais. Mas a gente pode falar da anatomia emocional de um ser. Se você parar para analisar, nós temos um histórico anatômico acerca das nossas emoções. Nós fomos criados de uma maneira, nós recebemos informações importantes, nós passamos por momentos difíceis e por momentos de êxtase, de alegria. E tudo isso foi formando a nossa anatomia emocional. Somos seres emotivos. E alguns têm propensão para um lado e outros para o outro lado. Mas na verdade todo ser humano ele tem em si qualidades, a gente pode dizer assim, características específicas acerca de quem ele é. Não, eu sou uma pessoa casada com a missionária Rosane, minha maravilhosa esposa. Convivemos juntos desde 1993, 1º de maio de 1993.
Mas não é porque estamos juntos há todos esses anos que eu passei a ser ela e ela passou a ser eu. Eu continuo sendo eu e ela continua sendo ela. É verdade que algumas características dela passam a fazer parte das minhas características e algumas características minhas passaram a fazer parte de algumas da característica dela. Mas ela continua sendo a Rosane com as características principais dela. E eu continuo sendo o Marcos com as minhas características principais. Por quê? Porque somos diferentes e o oposto, de sermos diferentes é que fez com que nós entendêssemos que daria certo o nosso casamento. Isso vai fazendo a gente entender que o ser humano é dotado de características diferentes e que essas características são inseridas nele com a sua vida, com o passar da sua vida, com os anos, com a educação, com o lugar onde ele viveu, com as pessoas com quem ele conviveu, com os traumas, com as alegrias, enfim, se ordena as emoções de um ser humano. Por exemplo, a gente vê aí que na maioria das vezes os estupradores e os pedófilos foram crianças que foram molestadas na sua infância, ou seja, que sofreram um abuso sexual de alguma maneira na sua infância. E aquilo desencadeou um processo de uma característica deformada a ponto dele ser e fazer na idade adulta coisas que ele sofreu na idade da infância. O que isso vai fazendo a gente entender? Que características são coisas que nós não podemos fugir delas, que nós precisamos de enfrentá-las, que é a nossa natureza. Mas quando começamos a nossa vida cristã, quando fomos tocados pelo Senhor, o Senhor então regenerou a nossa alma, nos deu uma nova vida e começou então a reestruturar a nossa anatomia espiritual. Antes, nós éramos escravos do diabo, servíamos ao diabo, ainda que não sabíamos que servíamos a ele. Mas, na verdade, não tem como servir a dois senhores, ou há de agradar um e aborrecer o outro, ou de aborrecer um e agradar o outro. E naquela época nós vivíamos na devassidão dos nossos pecados, no desejo da nossa carne. Automaticamente nós estávamos espiritualmente interligados ao diabo e ao seu reino, mas escravos do diabo. O Senhor nos comprou com seu sangue, nós acreditamos nesta remissão, fomos transformados por este poder, cremos na nossa salvação, na nossa vida eterna, e automaticamente, pela ação do Espírito dentro de nós, o nosso interior, a nossa vida espiritual, ela vai se tornando uma vida espiritual mais graciosa e muito mais parecida com a quem nós servimos agora. Se nós éramos servos do diabo, hoje nós somos servos de Deus. Se nós dependíamos do diabo para sobreviver, na verdade era isso, só que a gente não tinha ideia. Hoje nós dependemos exclusivamente de Deus para sobreviver. E isso faz com que a nossa vida espiritual seja realmente uma vida espiritual divina. Mas o que a anatomia tem a ver com isso? Muito a ver. Porque a anatomia do crente, ela vai fazer com que a gente comece a olhar para dentro de nós, como que um bisturi cortando a nossa vida espiritual e trazendo à tona as realidades que estão dentro de nós. Porque, queridos, existem áreas na nossa vida emocional vamos falar acerca do que é consciente e do que é inconsciente, que precisam de serem dissecadas, tragas para fora, cortadas, expostas, para que elas recebam a luz do Senhor. A palavra do Senhor, o salmista fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É pela palavra que nós vamos sendo iluminados nas nossas entranhas, nos lugares escuros da nossa alma, da nossa vida. A regeneração, a salvação é um ato imediato, mas a santificação é um ato progressivo. O que é ser santo? É me parecer mais com Deus. E aí então, quando eu entendo que
a minha vida precisa de passar por uma anatomia, ou seja, precisa de ser exposta, eu vou percebendo que existem áreas da minha vida que precisam de receber a luz do Senhor. E elas só podem ser mudadas a partir do momento em que eu as coloco para fora. Uma vez eu consegui entender isso de uma forma assim muito interessante. Como Deus age dentro da nossa vida. E eu não sei se por revelação ou porque eu trabalhava perto de uma máquina copiadora, um dia Deus me explicou isso melhor. Eu perguntando para Deus como é que, por que havia áreas na nossa vida que Deus ainda não tratava. E aí Deus me disse mais ou menos assim: a sua vida é como uma resma de 500 folhas de papel. Você coloca essa resma lá na máquina copiadora, na gaveta, fecha a gaveta, põe uma folha para copiar e aperta o botão. A máquina copiadora, ela só vai pegar a folha que está em cima e vai tirar a cópia. A máquina copiadora não vai lá no meio da resma e pega com a pinça uma folha que está lá no meio e puxa e põe para cima para ser copiada. A máquina copiadora não faz isso. Pois bem, a máquina precisa de pegar uma a uma, até chegar naquela folha que está lá pelo meio. Então diga para a pessoa que está do seu lado assim: ei, essa folha precisa de sair. Toda vez que eu falo isso é porque tem alguém dormindo. Quando tem alguém dormindo, eu já falo. Quando eu falar assim, sabe, já pode procurar que tem alguém dormindo por aí. Então não durma, em nome de Jesus. Quando nós estamos vivendo na luz do Senhor, nós precisamos do auxílio do Espírito de Deus para que Ele comece a trabalhar na nossa vida e a tratar de áreas em que pela oração eu vou apresentando a Ele. E quanto mais eu oro, mais Ele trata e as coisas vão se tornando claras dentro da nossa vida. Por que às vezes existem crentes que não conseguem entender os motivos por que ele está passando? Porque ainda existem folhas que estão escondidas, ou seja, existem situações que precisam de ser tragas à tona. E só pela ação do Espírito Santo é que essas coisas vêm à tona. Então, falar sobre a anatomia do crente é exatamente isso. É falar acerca de coisas que estão escondidas e que precisam vir à tona. E aí eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para você. Vou dar a ruim primeiro. Trazer coisas que estão escondidas à tona é trazer coisas que não são boas e que precisam de vir à tona. Mas a notícia boa é trazer à tona as coisas que estão dentro de você, também é trazer coisas boas que estão escondidas e que você também não conhece, mas que você precisa de deixar com que elas venham à tona. Ambas as duas coisas, ainda que uma seja ruim e a outra boa, mas as duas são maravilhosas. Por quê? Porque para o processo de santificação do crente é necessário que a nossa vida seja um livro aberto, para que Deus possa manuseá-lo e passar as folhas para o lado que Ele quer. Ok, então anatomia é a arte de dissecar as partes de um organismo para estudar a sua estrutura. Dissecar é examinar minuciosamente. Ou seja, a anatomia do crente é estudar, conhecer a estrutura daquele que teve sua vida mudada ou está em mutação. Uma outra coisa importante é nossa vida, irmãos. É uma vida que foi mudada, ok? O Senhor nos mudou, mas o Senhor continua nos mudando. Nós fomos transformados e o Senhor continua nos transformando. Um dia o sangue do Cordeiro apagou os meus pecados, mas o sangue do Cordeiro continua apagando os meus pecados. Essa é uma grande verdade que às vezes a gente não consegue entender. Mas nós precisamos de analisar que nós não somos perfeitos. Mas esse texto está falando de um tempo em que nós vamos viver a perfeição. E que nós precisamos de estarmos nos preparando para este tempo. Então vamos olhar que o nosso objetivo hoje é revelar o que realmente somos em Cristo.
e a maneira como devemos nos comportar pelo que recebemos. Hoje, o que precisamos de entender é o que eu sou realmente em Cristo. Você já se fez essa pergunta? Você já parou para se analisar acerca do que Jesus fez na sua vida e do que você é em Jesus? E aí então a segunda pergunta, ou melhor, o segundo objetivo é: uma vez que eu entendo quem eu sou, eu preciso então entender como eu devo me comportar. Como eu devo me comportar de acordo com aquilo que eu sou. Então essa anatomia, essa análise, ela vai fazer a gente entender bem esse contexto. Aí a gente olha para o que o apóstolo Paulo escreveu. Eu gostaria de que você prestasse bastante atenção e que você, aos poucos, porque não é um texto de fácil compreensão, mas é um texto muito rico, muito maravilhoso, que tem em si o poder de trazer as duas anatomias, que depois eu vou ler as duas anatomias, a anatomia do crente e a anatomia do homem comum, para que a gente possa perceber em quais áreas que nós precisamos de dar glória a Deus por já termos alcançado, e em quais áreas que nós precisamos de pedir ao Senhor misericórdia para que a gente possa vencer. Tá? Então esse texto ele é muito rico. Na verdade, todo o capítulo 4 e o início do 5 ele vai tratar dessa performance gloriosa de Jesus preparando para o crente. No versículo 7 ele diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Eu vou ler novamente, eu quero que você escute. A graça foi concedida a cada um de nós. Foi concedida a alguns, foi concedida a poucos, foi concedida a cada um de nós. Então, o que Paulo está dizendo aqui? A graça, o que é a graça? A graça é o favor que nós não merecemos, mas Deus, porque nos amou tanto, nos concedeu este favor. Este favor, o apóstolo Paulo ele está parafraseando da seguinte maneira: este favor significa um dom. Então, a graça concedeu a todos nós um dom, né? Isso ele fala, a proporção do dom. Mas o que me chama a atenção é que eu estava lendo alguns comentaristas, e eles estavam dizendo o seguinte, que essa graça aqui é uma graça que pode estar reversível a toda criatura. Mas depois eu fui analisando bem o texto, eu não acredito nisso, que eles chamam de graça comum. O sol nasce sobre bons, sobre maus, a chuva vem sobre justos e injustos. Essa graça do sol nascer, da planta nascer, da gente se alimentar, enfim. Mas esse texto aqui, a gente analisando mais profundamente, a gente percebe que não é a graça comum, é a graça especial ao crente, porque ela vai falar do dom de Cristo. E aqui ainda tem algo ainda mais interessante, que quando se fala do dom de Cristo, se fala do ministério de Cristo. E esse ministério é um ministério pautado em santidade, em amor e em humildade. E então esse dom não pode ser um dom comum, mas é um dom especial. E a gente pode dizer que é o dom que nós recebemos quando o Espírito de Deus habitou, ou quando em algum momento Deus entendeu que nós seríamos filhos dele e seríamos para a glória dele instrumentos bem afinados. Então, a primeira questão que a gente vê é: a graça nos foi concedida. Uma vez que ela nos foi concedida, Deus nos coroou com dons. Que são dons? Dons são capacidades ou qualidades de pessoas para realizarem bem uma missão.
Eu recebo um dom para realizar uma missão. O Tony recebeu o dom de tocar baixo, então ele vem aqui e toca baixo. O Príncipe recebeu o dom de tocar bateria, teclado, guitarra e cantar. Então ele vem aqui, toca bateria, guitarra, teclado e canta. Ele acabou de chegar aí. Automaticamente nós vamos recebendo funções mediante o dom que Deus nos deu. E aí então a gente precisa de começar a entender. Eu recebi dons. Deus, pela sua graça, me deu qualificações, ferramentas especiais para que eu fosse bem-aventurado em tudo que eu fosse fazer. Aí a gente começa a ir para a anatomia e a entender que eu preciso de ter o conhecimento dos dons ou do dom que Deus me deu. A vida do crente não pode ser pautada em vir à igreja, sentar no banco, levantar a frente, trazer a sua oferta, ir para casa, deitar na sua cama, acordar e trabalhar, e depois vem para a igreja e se torna uma rotina sem objetivo. O crente precisa de entender que se ele nasceu de novo, ele nasceu para a glória de Deus. Ele foi coroado com um dom especial do Senhor para servi-lo em todo o tempo. E o Senhor, graciosamente conhecedor de todas as coisas, distribui sobre a sua igreja um dom poderoso para que a sua igreja possa fazer com que outros conheçam aquele que é maravilhoso. Então, a igreja ela precisa de começar a se dissecar, e começar a vasculhar o seu coração, a entender o chamado que ela tem. Essa igreja aqui tem um dom, que é o dom do amor, do acolhimento. Todo mundo que vem aqui se sente feliz, se sente bem, se sente acolhida. É uma característica desta igreja. Só que esta igreja tem uma característica, mas cada um de nós temos inúmeras características. Um tem características para abraçar, outro para sorrir, um tem características para conversar, outro tem características para ouvir. Nós somos dotados de características e todas as nossas características fazem com que esta igreja se torne uma igreja acolhedora. Você está entendendo como é que o nosso ministério vai acontecendo e a gente nem vai percebendo? Mas o que me chama a atenção é, em primeiro lugar, eu preciso entender que Deus me deu um dom. Ele me coroou com este favor. Eu recebi essa especialidade. O Senhor bondosamente me favoreceu. Então isso foi me dado pela graça concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E Cristo repartiu sua graça não segundo o nosso mérito, qualificação, pecados, problemas, mas segundo a proporção do seu dom. O que eu quero dizer com isso? Preste atenção. Cristo, pela sua graça, favor que não merecemos, nos concedeu dons. Não nos concedeu segundo a nossa eficácia, segundo a nossa qualificação, mas nos concedeu segundo o dom de Cristo, segundo a proporção do próprio Cristo. Então o que eu quero dizer com isso? Que o dom de Deus que está sobre você não é algo pequeno, não é algo sem sentido, não é algo dispensável, importantíssimo. Por quê? Porque ele é segundo a proporção de Cristo, segundo a glória do próprio Cristo, é o dom que Deus distribuiu sobre a sua igreja. E aí a gente ainda para e fica pensando assim: poxa, se Deus me deu um dom tão maravilhoso, eu preciso de descobri-lo. E eu confirmo isso com você, mas eu quero dizer ainda algo além disso. Além de descobrirmos qual é o nosso dom, nós precisamos de tratar bem dele. Vocês se lembram da parábola que Jesus disse acerca daqueles homens que se encontraram com o Senhor trouxe a ele talentos para que eles multiplicassem?
O que recebeu 5 fez 10, o que recebeu 2 fez mais 2, e o que recebeu 1 enterrou. E Jesus disse para aquele que recebeu 10: muito bem, você trabalhou, você multiplicou. O que recebeu 5 da mesma maneira. E o que recebeu 1 disse: poxa, você enterrou? Até o que esse 1 recebeu foi tirado e foi dado para o que tinha recebido em maior quantidade. Isso faz a gente entender, essa parábola está muito interligada com o reino de Deus, com o tempo do juízo, com o tempo da prestação de conta. Por quê? Porque nós precisamos de entender que nós recebemos talentos, dons, qualificações que Deus nos concedeu. E queridos, se Deus nos deu, um dia Ele vai querer saber o que nós fizemos com aquilo que Ele nos deu. O dia do juízo é o dia de nós apresentarmos a Ele a multiplicação do talento que Ele nos deu, do dom que Ele nos deu, da especialidade que Ele nos colocou. E aí a gente precisa de parar agora e analisar o dom que eu recebi e a maneira como eu tenho cuidado do dom que eu recebi. Será que uns recebem mais do que outros? Não, todos recebem igual. Então por que uns revelam maior dom do que outros? Já reparou isso? Se todos recebem igual, Deus não faz acepção de pessoas. Por que uns revelam maiores dons do que outros? Porque uns se apropriam, porque uns acreditam sem duvidar, porque uns entendem que nasceram para servir ao Senhor, porque uns são gratos ao extremo para oferecer então a Deus parte do que ele recebeu, ou melhor, tudo do que ele recebeu. Então há essa desigualdade não por causa do que Deus deu, mas por causa da maneira como nós estamos tratando o que Deus nos deu. E talvez você poderia dizer assim: então pastor, eu deveria estar no lugar do Senhor pregando? Por que não? Por que não? Então quer dizer que eu deveria estar aqui no Ministério de Louvor tocando? Por que não? Então quer dizer que eu deveria estar lá no lugar onde no evangelismo, indo ao meio de casa, trazendo as pessoas para estarem indo para a igreja? Por que não? E tantas outras coisas, e tantos outros dons de amar, dons de suportar, e nós vamos ver daqui a pouco que é a questão da anatomia do crente e do não crente. Mas existe uma coisa que esse texto, e eu vou tentar ser mais breve, porque eu acredito que esse texto, esse tema, ele vai muito longe, mas eu não quero, e nem tenho como exauri-lo nessa noite, não tenho como fazer isso, mas existem no versículo 11 uma outra questão também bastante interessante. Vamos pular aqui para a gente ir para o 11. E o versículo 11 ele fala assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, olha só, a graça e a vocação nos tornou chamados para a realização. Apóstolos, mestres, profetas, evangelistas e pastores. Fomos colocados dentro deste corpo de ministério. Automaticamente, uma vez que nós recebemos esses dons, a qualificação de Deus vem sobre nós, é o que o versículo seguinte diz, o motivo pelo que nós recebemos o dom. Ele diz: com vista, ou seja, com propósito de aperfeiçoamento dos santos. Se você recebeu o dom, você recebeu esse dom para o seu aperfeiçoamento e para o aperfeiçoamento de outros. E ele ainda diz: para o desempenho do seu serviço, ou seja, para que você fosse bem-aventurado no que faz. E ele ainda diz: e para a edificação do corpo de Cristo. São 3 ações, né? A edificação de pessoas, a sua própria edificação e um serviço que traduz o que Deus
Aqui abrindo um parênteses, irmãos, vocês já perceberam o quanto o Evangelho ele tem perdido o valor por conta de algumas pessoas que estão deturpando a mensagem do Evangelho? Pessoas que se dizem chamadas por Deus, eu não quero entrar no mérito da questão, mas que estão deixando com que o defeito esteja mais claro do que a qualidade. Pessoas que evidenciam mais a sua carnalidade do que a sua espiritualidade. Pessoas que estão mais revelando a fraqueza do que a própria glória de Deus. E isso vai fazendo com que as pessoas desacreditem do poder do Evangelho. E o Evangelho é poder de Deus para o que crê. E se eu e você cremos, nós precisamos viver dignamente segundo este Evangelho, para que exatamente haja isso, haja o aperfeiçoamento dos santos, haja o desempenho do serviço e haja a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, que são as pessoas. E aí então a gente avança. É bastante interessante o quanto o apóstolo Paulo ele vai interligando uma coisa. Ele fala aperfeiçoar os santos, desempenho do serviço e edificação do corpo. Para quê? Para que cheguemos à unidade da fé, para que cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, para que cheguemos à perfeita varonilidade, para que estejamos à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, não tem como, e eu quero que você inculque isso na sua cabecinha, inculque mesmo, inculque. Não tem como crescermos e amadurecermos espirituais sem a ação de um ministério específico. Não tem como a igreja avançar plena de conhecimento, de graça, de varonilidade, de fé, de unidade, se não houver a ação do ministério. O ministério tem o poder de alavancar, de empurrar, de pressionar, de levar para frente, fazendo com que as pessoas realmente entendam o quê? Ou elas se adequam ao propósito eterno de Deus, ou então o tempo vai passar e elas não vão chegar aonde elas deveriam estar chegando. E aí eu volto a uma outra concepção. Eu falei acerca de pessoas que estão deixando-se revelar mais ao outro lado, o lado humano, do que o lado divino. E às vezes, queridos, por não prestarmos atenção ao chamado de Deus na nossa vida, diga para a pessoa que está do seu lado assim: chamado de Deus. Diga, acorde quem está dormindo aí. Acorde quem está dormindo aí. Chamado de Deus. Você é chamado a dormir em casa. Chamado de Deus. Pastor, eu não estava dormindo, como diz a minha mãe, eu só estava descansando as vistas. Vai descansar a vista mais tarde. Então, o chamado é que vai empurrando a igreja do Senhor à qualificação espiritual. É o chamado que vai livrando a igreja dos laços do diabo. Não está no texto não, mas é verdade. É o chamado que vai fazendo com que o crente se torne mais parecido com Cristo. Por quê? Porque o chamado faz com que ele deseje ao Senhor. O chamado faz com que ele busque a palavra do Senhor. O chamado faz com que ele jejue, com que ele se consagre, porque ele sabe que ele tem uma missão. E ele não pode abrir mão dessa missão. É o chamado. Mas chamado dá trabalho, pastor. E quem foi que disse para você que ser crente não dá trabalho? Irmãos, nós temos trabalho, dá trabalho em trabalhar, dá trabalho em fazer comida para a gente comer, dá trabalho em ir para a escola para aprender, tudo dá trabalho. Vocês acharam que ser crente não dá trabalho? Aí tu está querendo demais, né? Jesus não disse isso. Jesus disse: olha, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. É bom? É maravilhoso. Mas dá trabalho? Dá. Mas vamos trabalhar. Somos inteligentes, somos capazes, temos a mente de Cristo e precisamos de entender. Temos um chamado e eu preciso de deixar esse chamado se tornar
claro, evidente na minha vida, para que eu possa ir caminhando para o lugar onde Deus quer me fazer estar e representá-lo da maneira correta. Aí, olha que bacana, ele vai falando, né, da questão da perfeição, o chamado, que traz aperfeiçoamento, que traz desempenho, que traz edificação, que faz com que a gente chegue à plena fé, no conhecimento de Deus, do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais, aí que é maravilhoso, irmãos, presta atenção nesse negócio aqui, olha só, para que não mais sejamos meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Entenderam o mistério? Entenderam porque o apóstolo Paulo está batalhando com o povo de Éfeso, com a igreja de Éfeso, porque eles estavam preocupados, porque eles estavam como meninos. Eles estavam sendo levados como um vento de doutrina para lá e para cá, dava um ventinho para cá, eles iam para cá, dava um ventinho para cá, eles iam para cá. Eles não tinham firmeza. Varonilidade quer dizer firmeza na doutrina. Eles não tinham. E o apóstolo Paulo vai perseguindo, dizendo para eles: gente, acorda para cuspir, se levante para o ministério, acorde para o chamado, para a vocação, para o dom. Por quê? Porque vocês estão como menino. Sobe para lá, vocês vão, sobe para cá, vocês vão. Os homens estão induzindo vocês ao erro e vocês estão indo todos juntos. Mas acordem para essa grande verdade, para esse grande motivo, para essa grande essência do Evangelho, que é o chamado de Deus para a sua vida. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando. E aí ele ainda fala lá, versículo 15: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E aí eu vou tentar encerrar agora. Amor e responsabilidade. Responsabilidade e amor. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: amor, amor. Responsabilidade. Responsabilidade, amor. Olha só, eu estou remindo o tempo, mas um conselho de amigo: pare essa semana para ler esse capítulo 4 até o 5, versículo 2. Ele é tremendo, e você vai entender lendo o que eu vou dizer agora. O apóstolo Paulo, ele disse também o seguinte: que a fé sem as obras são mortas, e as obras sem a fé também é morta. Esse texto aqui, ele está nos dizendo de um grande amor que Deus teve por nós e que nos coroou com este grande amor. Mas ele também está nos dizendo de uma grande responsabilidade que Jesus teve conosco e também nos coroou com essa responsabilidade. E então, o que eu quero alertar a você nessa noite? Assim como a fé sem as obras, ela é morta, assim também o amor sem a responsabilidade é nada. Porque, irmãos, dom, vocação, chamado e ministério é responsabilidade. Não dá para ser outra coisa. Vamos olhar ao contrário. Eu tenho responsabilidade, mas eu não tenho amor. É o legalismo. Por quê? Porque eu estou fazendo as coisas para o homem, para cumprir a lei, para fazer com que de alguma maneira eu consiga me sobressair diante do que eu estou fazendo. Amor sem, ou melhor, responsabilidade sem amor também não serve para nada. E aí então, o que é o suprassumo dessa questão? Eu preciso de amar ao meu Deus acima de todas as coisas, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a minha vida. Mas eu também preciso de viver responsavelmente diante daquilo que Ele me deu. Ele é que me deu, Ele confiou em mim, Ele acreditou que eu produziria a 30,
60 e a 100 por 1. E eu então preciso de tratar as coisas com responsabilidade. Tem gente que diz assim: eu amo a Deus, mas não é dizimista. Mentira! Você não ama a Deus. A missionária já disse aqui: você ama o seu dinheiro. Não ama a Deus. Porque olha só, repito, dízimo é amor e responsabilidade. Se eu amo e não sou responsável, o meu amor não gerou nada. Não é verdade. Não é verdade. Eu investi na minha vida, eu recebo o amor de Deus, mas eu não ajo com responsabilidade. Ah, não, eu amo o reino de Deus, mas eu não participo dos momentos, dos motivos, das oportunidades que é dado para que eu participe. Por exemplo, a escola bíblica dominical. Quem é que gosta de acordar cedo no domingo aqui? Pouquíssimas pessoas. Mas estar na escola dominical é uma responsabilidade. Irmãos, parece que eu estou falando grego. Na verdade, nós estamos batendo nessa tecla há 11 anos, ou quase 11 anos. Outubro vão fazer 11 anos que nós estamos batendo nessa mesma tecla. Dízimo escola dominical, 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 dízimo escola dominical. Mas o que a gente entende no texto é exatamente o que? Amor e responsabilidade são os dois pré-requisitos fundamentais que precisam de ser encontrados nesta dissecação. Amor e responsabilidade. Passa o bisturi na tua vida espiritual. Passa. E se você não encontrar amor, ou se só encontrar amor e não encontrar responsabilidade, ou se só encontrar responsabilidade e não encontrar amor, pelo amor de Deus, pare. E fala: Senhor, muda porque eu estou indo para dentro do buraco, estou indo para dentro do abismo, eu estou acabando com a minha vida, eu esqueci a minha origem, eu perdi o foco, eu estou errando o alvo. Pare, em nome de Jesus. Por quê? Porque a igreja, ela só consegue caminhar de maneira gloriosa, poderosa e graciosa quando ela tem dentro dela o amor ao nosso tão poderoso e maravilhoso Jesus Cristo. Mas tem juntamente com isso a responsabilidade de estar ativamente contribuindo para o reino de Deus. E eu não faço para que as pessoas vejam, eu não faço para que haja um tapinha nas minhas costas, eu não faço para receber um salário, eu faço porque há o meu Deus, aquele que é poderoso, aquele que transformou a minha vida, aquele que é Senhor do meu coração, aquele que me deu um novo semblante, aquele que estruturou a minha vida, aquele que apagou o meu passado, a esse a quem eu amo de toda a minha vida, a ponto de entregar a minha vida por amor a Ele, a esse Deus eu faço com responsabilidade e cheio de alegria todos os dons, talentos, propósitos, chamados, alvos, vocações que Ele me concedeu, e eu guardo meu coração nisso. Guarde isso em nome de Jesus. E faça uma análise profunda do que você está fazendo com a sua vida. Se você está servindo ao Senhor, sirva por completo. Sirva por completo. Dê a Deus aquilo que é de direito dele. A sua vida é dele. Nós éramos escravos do diabo, hoje somos escravos do Senhor. Trocamos de Senhor, mas continuamos sendo escravos, irmãos. Temos que ter essa consciência. Somos servos dele. Servo é escravo. Escravo obedece, escravo se submete, escravo faz tudo para agradar o Senhor. E às vezes nós estamos agindo como se fôssemos nós os senhores e o Senhor o servo. E nós precisamos de parar e dizer: Senhor, eu quero viver esta graça, eu quero conhecer o dom que há em mim, eu quero, Senhor, entrar para dentro desta vocação e perceber o aperfeiçoamento dos santos, e deixar com que haja um desempenho do meu serviço, e fazer com que eu trabalhe para a edificação do corpo, para que eu possa chegar à unidade da fé, ou seja, ao conhecimento pleno do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à
à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que eu não seja mais um menino agitado, mas para que eu tenha amor e responsabilidade. Irmãos, parece estranho eu dizer isso para você. O problema é que às vezes a gente espiritualiza muito as coisas e a gente perde o alvo. Vamos espiritualizar o que é espiritual e vamos ser sensatos naquilo que é sensatez também. Não estou dizendo que espiritual é insensatez, não. Ser espiritual também é sensatez. Mas às vezes a gente fica tentando encontrar chifre na cabeça de cavalo para explicar coisas que são simples demais. Por que eu vivo doente? Porque está faltando uma coisa ou a outra: amor ou responsabilidade. Por que tudo na minha vida não dá certo? Porque está faltando uma coisa: o amor ou a responsabilidade, ou é as duas. Por que a minha condição de vida está sendo uma condição deplorável, quando em Cristo diz a palavra que eu deveria viver de uma maneira gloriosa? Porque está faltando uma coisa ou a outra. E queridos, às vezes a gente fica querendo encontrar respostas sabendo quais elas são. Aprume a sua vida no que diz respeito ao amor e responsabilidade, e aperte o cinto para você ver o que Deus vai fazer na sua vida. É impossível Deus não encontrar um coração quebrantado e contrito e não desprezar. É impossível, irmãos. E esse quebrantamento, essa contrição, é exatamente dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu sou pequeno, eu sou falho, eu sou fraco, mas eu quero começar de novo. Eu quero aprumar minha vida. Eu quero que o Senhor olhe para mim, e não as pessoas, mas que o Senhor olhe para mim e se alegre com o que o Senhor está vendo. Eu quero, Senhor. Eu não posso, mas eu quero. Sozinho eu não consigo, mas eu quero. E o que depender de mim para isso, Senhor, eu vou lá. Eu vou lá. Então, queridos, eu vou parar por aqui. E porque na verdade, essa disco missionária, eu acho que Deus hoje vai trazer uma introdução do que Ele tem plantado no nosso coração em relação a algumas áreas que a gente vê como uma grande necessidade para o alavancar da sua vida. Eu não sei se você tem percebido que Deus tem trabalhado de uma maneira diferente no nosso meio nesses últimos tempos. Eu não sei se você tem percebido isso. Se você participa dos nossos cultos liturgicamente, você deve estar percebendo que tem alguma coisa diferente acontecendo. Assim como também tem alguma coisa diferente acontecendo na nossa nação. Fique ligado, viu? E eu digo diferente de Deus. Não estou falando diferente dos homens, não, porque eu não estou nem preocupado com os homens, e nem muito menos com o diabo. Mas a minha atenção está naquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo nessa igreja coisas diferentes. E Deus está fazendo na nossa nação coisas diferentes. E eu estou crendo, irmãos, que esse tempo é um tempo de coisas novas. E ainda eu quero dizer para você: Deus está hoje começando a despertar você para a grande obra que Ele tem para o grande propósito que Ele tem na sua vida. E eu e você precisamos hoje de parar diante de Deus e dizer: Senhor, disseca, manda a brasa no bisturi, traz à tona a minha anatomia espiritual. Eu falei que eu ia ler, então eu vou ler. Anatomia do crente. Vamos lá? Rápido. Vocação, humildade, mansidão, longanimidade, suportar o outro em amor. Esforçando para preservar a unidade de Cristo pela paz, graça, dom de Cristo, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, serviço, edificação, fé, conhecimento pleno de Jesus, firmeza na doutrina, amor, responsabilidade, verdade, benignidade, compaixão e perdoador. Esse panorama, essa anatomia do crente está no capítulo 4
até o capítulo 5, versículo 2. Só. Agora, quer ver a anatomia do homem comum, que também está no mesmo capítulo? Meninos, levados por qualquer palavra, astutos para o erro, vaidade dos próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, duros de coração, insensíveis, dissolutos, que quer dizer libertino, devasso, corrupto, ávidos, que quer dizer cobiça, impureza, mentira, roubo, palavra torpe, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e malícia. Pastor, tudo isso, tanto um quanto o outro, estão exatamente nesse capítulo 4? Sim, irmãos. Eu acho que nós poderíamos continuar falando sobre esse capítulo 4 durante todo o ano, até o final do ano. Tem mensagem aqui nesse capítulo 4 até o final do ano, quinto e domingo. Mas eu quero mostrar para você essas duas anatomias. E eu sei que a gente se encontra com atributos de uma e infelizmente com atributos de outra. Mas hoje o Senhor está nos chamando para começar uma nova obra. Uma obra em que a nossa anatomia seja uma anatomia de um homem e de uma mulher de Deus. Santos, graciosos, amorosos, perdoadores, responsáveis, compassivos, longânimos, benignos, para que, pelo Espírito, a gente possa avançar, irmãos. Avançar. Deus está fazendo coisas grandes na vida dessa igreja e na nossa nação. E os que não estiverem atentos vão ficar para trás. Eu não vou dizer que vão ficar de fora, vão ficar para trás. E Deus chama todos nós para estarmos atentos nesse dia. Feche os seus olhos. E se você tiver coragem, diga para Deus que você quer que Ele disseque a sua vida. Se você tiver coragem, diga para Deus assim: Senhor, está na hora da gente fazer uma cirurgia profunda. Se você tiver coragem, diga para Deus: Senhor, eu preciso disso. Eu preciso de um novo recomeço. Eu preciso de deixar a ira para lá, as facções. E eu preciso de recomeçar contigo. Eu quero poder ver, Senhor, o dom da vida. Eu quero poder ver, Senhor, a graça do Senhor derramada sobre mim. Eu quero poder ver, Senhor, a tua misericórdia sendo manifesta na minha vida. E além de perdoar os meus pecados e eu entendendo, ó Deus, que eles já não fazem peso sobre mim, eu também quero ver, ó Deus, o dom do Senhor se tornando claro. Eu quero perceber, ó Deus, a verdade entre o amor e a responsabilidade. Eu quero, Jesus. Eu preciso, Senhor. Não dá para ser igreja fora deste padrão. Não dá, Senhor, para caminhar, senão, ó Deus, colocarmos a nossa atenção naquilo que deve ser colocado, que é, Pai, crescer. Na verdade, Pai, muitas vezes nós estamos agindo como meninos, levados pela nossa carnalidade, levados pelo erro dos homens, levados pela condição moral da nossa nação, na verdade imoral da nossa nação, levados, ó Deus, por ventos de doutrina, por mentiras, se dizendo ser verdade. Estamos, Senhor, presos, escravos de um radinho de pilha, Senhor, para ouvirmos a tua voz. Estamos, ó Deus, escravos à nossa vida financeira, Senhor, como, Pai,
O Senhor nos chama para sermos ofertantes e dizimistas. Deus, e nós precisamos nesta noite que o Senhor comece, ó Deus, um processo de cura, de libertação, de restauração. Ó Deus, que o Senhor possa ir além do que é físico, além dessa anatomia, Senhor, carnal que nós temos. Nós queremos que o Senhor nos encontre, ó Deus, e disseque a nossa anatomia espiritual e nos faça entender quem na verdade somos e como temos agido. Ó Deus, para entendermos, ó Deus, as consequências do que estamos vivendo e, ó Deus, projetarmos o nosso coração e a nossa vida naquilo que é correto, naquilo que é santo, naquilo que é verdadeiro. Ó Deus, e nós só precisamos do Senhor, e só do Senhor encontrarmos recurso para sermos felizes, para vivermos a largura, o comprimento, a altura, a profundidade da tua multiforme graça e sabedoria. Nós queremos entrar por este caminho glorioso, aonde a nossa vida não é tão importante, porque a tua vida sim em nós, esta sim é importante. Ah, Senhor, Senhor, só tu podes convencer a tua igreja para, Senhor, um padrão diferenciado, para uma vida santa, para um projeto eficaz. Só o Senhor pode se mover pelo teu Espírito e nos convencer que esta palavra vem do teu altar, ó Deus, para que nós aprumemos a nossa vida. E o nosso clamor é: Senhor, nós não temos a quem recorrer para isso. Como disseram os discípulos, para onde nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós queremos nos comportar dignamente de acordo com aquilo que recebemos, com o que fomos chamados, com o que cremos, Senhor. Queremos viver desta maneira, e pelo teu Espírito Santo nós nos colocamos aos teus pés. Por favor, Senhor, trata de nós, avançarmos e a bendizermos o teu nome. Pois assim, ó Deus, como, Deus, um coração desejoso, nós oramos e te pedimos que tu possas se revelar em nós, ó Deus, de maneira que possamos reconhecer a grandeza do Senhor no nosso interior e deixar com que a tua glória possa revelar, ó Deus, os dons que estão em nós. Pois, ó Deus, assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém e amém. Essa palavra é para mim também, viu, irmãos? Não fiquem aí moídos sozinhos, não, porque eu também estou moído junto com vocês. O importante é a gente caminhar. O importante é a gente caminhar sabendo que o nosso Mestre está nos chamando. Ele está nos chamando. Vamos para frente. Vamos orar aqui. Senhor, muito obrigado, Pai, pela bondade e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela palavra, Senhor, que tu tem nos colocado e a direção que o Senhor tem dado a esta igreja. Obrigado, Senhor, porque existem aqueles, ó Deus, que não suportam ouvir a sã doutrina, e esses não conseguem ficar entre nós. Mas bendito seja o teu nome, por aqueles, ó Deus, que entendem que a sã doutrina é uma doutrina, Senhor, eficaz, ela é poderosa, porque ela nasceu no teu coração para a edificação da tua igreja. Ó Deus, que o Senhor nos mantenha felizes e eficazes, Senhor, neste propósito de fazer o teu nome ser glorificado através da nossa vida, da nossa santidade, Senhor, e da maneira como nos devemos comportar diante do teu maravilhoso poder. Querido Deus, te peço que durante esta semana o Senhor ainda nos faça refletir graciosamente acerca, Deus, deste tão importante propósito que é viver no teu reino. Leva-nos guardados pela tua paz e pela tua graça. E assim, Senhor, facilita, ó Deus, os caminhos que o Senhor tenha endireitado em nós e por nós. Pois assim nós oramos em nome de Jesus, e que o amor do nosso maravilhoso Deus, a graça bendita de Jesus Cristo e as consolações do Espírito que é Santo esteja contigo, meu irmão, e com toda a igreja do Senhor,
hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: amor e responsabilidade.